Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. Nesse último programa do ano, a gente vai tratar de um tema muito importante para a vida de uma cidade, para a vida do Brasil, que é a questão do saneamento básico. Isso aqui para conversar, para dissecar o assunto, Márcio Mateus, que é o presidente do CELUR, Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana, que atua em nível nacional, e ele vai contar essa história e gerou uma polêmica. Márcio, em novembro, a medida provisória 844 perdeu a validade. Isso. Ela causou polêmica, ela foi controversa. Do que essa medida provisória, o que ela tratava? A medida provisória 844, Renato, ela é conhecida como o novo marco legal do saneamento. Tá? Nós temos a Lei Nacional de Diretrizes Nacionais de Saneamento, temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos na parte específica da área de saneamento que tange a resíduos. E ela vem criar um novo marco, um novo patamar regulatório para esse setor, objetivando desenvolver esse setor. Isso vem de um diagnóstico feito pelo governo federal de entender que, apesar de o país ser a nona economia do mundo, o Brasil ocupa a 123ª posição, mundialmente falando, na questão do saneamento básico. E o saneamento básico, o próprio nome diz, ele vai sanear todas as externalidades negativas da vida em sociedade, visando garantir um ambiente seguro, saudável, para a sociedade poder se desenvolver e exercer suas atividades. E isso, então, é um problema. O país, na realidade, ele está bem atrasado. Nós temos hoje, em termos de atendimento, nós temos 83% da população atendida com água potável. O restante da população, mais de 35 milhões de brasileiros, não tem água potável. Se você fala 83, é interessante, mas o que falta, né, Renato? Então, é alto nível. Você tem só 45% do esgoto que é gerado do consumo de água potável nas residências, que é tratado. Tá? E aí você começa a ter uma dificuldade. E com isso... Quer dizer, quase metade do esgoto não é tratado. Não é tratado. Ele volta in natura para a natureza, contaminando o próprio meio ambiente que ele deveria estar saneando. Né? Então, e se verificou também que para que o país consiga atingir as metas, né, que ele tem em termos do Plan SAB e tal, antes de 2054 ele não conseguiria. Dá para coleta de tratamento, e 2040 para abastecer todo o país de água potável. Ele precisa de um
montante de quase 15 bilhões ano por 20 anos para alcançar essas metas. E o Estado não tem esse dinheiro, as empresas de saneamento que trabalham também não conseguem ter esse dinheiro e o país vai ficar patinando. Então, qual foi a saída que o governo enxergou? Aumentar a participação do setor privado, de investimentos, a participação do capital privado, para conseguir efetivamente atender as metas de universalização, né, as metas previstas para o país, levar saneamento a todos. Esse era o grande objetivo dessa medida provisória. E aí você começa a mexer com interesses que já estão consolidados, estruturas que já estão consolidadas, por exemplo, as nossas chamadas, né, empresas de saneamento, são empresas de economia mista. E o grande fator que dificultou o acordo para a aprovação dessa medida provisória, Renato, posso dizer assim, foi a possibilidade que essa medida provisória deu de haver uma concorrência entre essas empresas de saneamento com o setor privado. Ou seja, elas só como é um serviço de titularidade do município. Então, isso que eu ia te perguntar, como que funciona o saneamento básico no Brasil, no país? Ele é de responsabilidade municipal, estadual? Isso. Ele é entendido como um serviço de interesse local. À medida que ele é entendido como como um serviço de interesse local, ele é de competência do município. Na questão da água, tem uma questão um pouco mais abrangente do que isso, né? A água ela não está restrita ao ambiente local. Então, você tem aí você tem que ter uma gestão mais ampla do que isso, tá? Mas na hora de você trabalhar a cidade para levar água, rede de distribuição, coletar, tal, o município ele é preponderante nessa questão. Então você começa a ter um arranjo estadual e um arranjo municipal para dar conta dessas soluções. Mas o serviço em si, ele é de titularidade municipal. E aí qual foi a forma para você vencer essas dificuldades estruturais? Foi um modelo chamado contrato de programa. Esse contrato de programa é uma parceria entre entes da federação para suprir, para atender uma determinada necessidade de um ente. A União pode fazer um contrato de programa para atender um município, o Estado pode fazer com o município, a federação pode fazer um contrato de programa com o Estado, mas esses contratos são cooperação entes federativos, tudo bem? É uma cooperação interfederativa, ou seja, entre os diversos entes da federação. Você faz. E se faz o contrato de programa. E o contrato de programa dispensa licitação. Mas aí nós temos um problema. Se fosse uma estrutura pública, efetivamente, uma empresa 100% pública que prestasse esse serviço, tudo bem, o contrato de programa se ajusta muito bem. Mas como as empresas são de economia mista, das 27 empresas de saneamento, 26 são de economia mista. Quer dizer, é público e privado. É público e privado. Então aí você você tem contrato de programa, mas você tem capital privado. Então há uma celeuma muito grande nessa questão. Espera aí, mas ela é uma empresa que tem capital majoritário público, mas ela tem sócios privados. E normalmente são sócios ocultos. Sócios anônimos são empresas de sociedade anônima, são empresas de capital aberto. Tá? E como é que faz? Então você usa um contrato de programa e você está atendendo sócios privados, usando o poder do Estado. Então essa é uma questão delicada, polêmica, né? Ela é importante, a empresa de economia mista, normalmente, para quê? Para gerar o desenvolvimento desse setor. Então aí você junta o setor, o capital privado com o capital público e desenvolve até um determinado momento. A partir daí, a ideia é que ela se torne totalmente privada. Agora, Marcelo, para o pessoal de casa entender melhor, essa medida, por exemplo, o que alteraria na questão vamos falar do município de São Paulo, a Sabesp, o que alteraria, o que poderia alterar essa medida provisória? Então, quando você fala em medida provisória, aí ela foi mais além, né? Ela visava pegar, além por exemplo, se você tivesse um interesse, o município quisesse abrir acabou o contrato, que quisesse abrir uma parceria, quisesse fazer vai contratar alguém
delegar esse serviço, terceirizar esse serviço, se ele não prestar por uma agência local, ou seja, municipal, e ele buscar uma contratação de uma agência pública, no caso uma empresa mista, uma empresa pública de capital misto, se ele quisesse contratar isso, o que exigia esse novo marco legal? Que ele fizesse previamente um chamamento público para ver se haveria algum ente privado, alguma empresa privada interessada em fornecer aquele serviço para ele. Porque a ideia, Renato, é o seguinte, é você fornecer o melhor serviço com a melhor relação custo-benefício para a sociedade. Tá? E quando você acaba fazendo com um contrato de programa, é um contrato de cooperação. Então, essa foi a forma, essa flexibilização foi a fórmula encontrada pelo governo federal para abrir a possibilidade de o setor privado participar mais disso e abrir novos espaços e aplicar, fazer investimentos para ampliar o setor privado, o setor de saneamento no país, levar mais serviço, universalizar esse serviço. Tá? Porque há uma limitação também na capacidade dessas empresas. E aí gerou uma celeuma muito grande. Quer dizer, aí ficou aquela questão, espera aí, mas a empresa, o setor privado só vai pegar o filé, né? As empresas de saneamento vão pegar só o osso, tal. Bom, e aí não vai ter a figura do subsídio cruzado. O que é um subsídio cruzado? É uma forma de você tirar do município que tem mais para ajudar o município que tem menos. Isso até nós chegamos a comentar uma época aí que é uma grande falácia, né? Porque você acaba, no fundo, a gente pode falar, o pobre, né, de uma cidade rica acaba financiando o rico de uma cidade pobre. Então, todas essas fórmulas, você muitas vezes, né, tem esses apelos muito assim estigmatizados, tal, eles escondem muita coisa. Além disso, se você cobra subsídio cruzado, cadê essa contabilidade? Ela precisa ter clareza. Para onde vai esse dinheiro? Vai para dividir? Não, se é um dinheiro, subsídio cruzado, se você cobra isso, você tem que ter um fundo para onde vai isso, para compensar, para equilibrar, para fazer equidade. Essa contabilidade gerencial também não é muito clara. Então, todas essas normativas, esse novo marco, ele veio por luz nessas questões que ainda remanescem obscura e fazem com que, na realidade, o saneamento não ande. Se esse modelo fosse bom, não precisaria mexer. Entendi. Nós não estaríamos na 123ª posição. Aí vem a questão da loucura, né, Renato? Lembra o conceito de loucura? Por você querer ter resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Como é que você pode? Se o Brasil é o 123º colocado na área de saneamento, você tem todas essas deficiências no saneamento com essa estrutura. E você continuar simplesmente nesse modelo, você não vai mudar nada, você não vai ter resultado diferente, você vai dar continuidade a esse modelo. Agora, há toda uma estrutura, há todo um establishment que se montou em cima desse contexto que se sente incomodado. Então, a ideia era você o quê? Fazer uma composição, e essa composição, infelizmente, né, e pelas razões, cada um puxando o seu entendimento, ou forçando, ou querendo se sobrepor, acabou não chegando ao entendimento final. Isso é ruim, isso não foi bom, ou seja, nós continuamos, depois de todo esse esforço, de toda essa discussão, serviu para colocar a luz, mas acabou não chegando a lugar nenhum, ela morreu, e ficou tudo como antes. Né? Agora, Márcio, essa medida provisória, ela concentraria poderes na Agência Nacional de Águas. Isso seria benéfico ou seria prejudicial? A Agência Nacional de Águas, ela cuidava particularmente, né, da questão de você saber potenciais hídricos. Nós temos os DAEs, os Departamentos de Água, né, e Esgoto do Estado, os departamentos estaduais. E eles justamente isso, eles veem com, olha, capacidade hídrica, os rios, as bacias, você faz uma gestão dessas bacias que é para a condição básica de abastecimento do país. E a ANA, ela fazia isso em âmbito nacional. A ideia era o quê? Ampliar no caso, essas competências da ANA, para que ela pudesse funcionar como agência reguladora nessa área de saneamento, uma grande agência reguladora nacional, para dar diretrizes. Por quê, Renato? Como esse serviço ele é de competência, ele é de titularidade municipal, você tem várias agências municipais, você tem agências estaduais,
Aí você tem uma multiplicidade de órgãos regulando com linhas diferentes, com entendimentos diferentes, cada um com a sua visão, com a sua lógica, a sua peculiaridade local, e não consegue ter uma noção de todo. Você não consegue articular esse esforço para uma convergência comum. E aí precisava de alguém para fazer esse trabalho. Se pensou na ANA, tá? Se pensou na ANA de ampliar essas competências dela nesse sentido. Esse foi um caminho. Então, ela se tornaria uma agência reguladora, uma agência que expediria diretrizes, né, de eficiência, de diretrizes de ordem tarifária para acabar com esses problemas que a gente vê, né, trazer mais transparência para todo o sistema, né, incentivar a participação do capital privado. Mas ela teria que ser uma agência. Quando você pensa em agência reguladora hoje, Renato, você tem que pensar em agências que sejam independentes, ou seja, ela não dependa exclusivamente, não fica aquele nível de dependência do poder formal, porque ela perde a capacidade de regular com isenção. Porque aí ela acaba regulando com base em critérios políticos e não em critérios técnicos. A agência reguladora é para fazer regulação de setores com base em critérios técnicos, de produção, de eficiência e tal, e não em critérios políticos. E aí você tem que ter uma composição muito apurada, precisa ter um desenvolvimento muito apurado. E nessa questão, inclusive, nós tínhamos comentado com você que nós queríamos, enquanto setor de resíduos, aí eu vou trazer agora, se você permitir, Renato, claro, a pauta para a minha área, eu não vou, né? A minha área, o que é? A atividade de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ela é uma atividade de saneamento, o saneamento ambiental, o saneamento básico. O que ela está saneando? Ela está saneando as externalidades negativas da relação produção-consumo, que toda vez que você cria o produto, você gerou um resíduo. E ele vai caminhar, né? Você vai ter na produção, na distribuição e no consumo final, vai gerar um resíduo. E você vai ter que administrar. Nós estamos saneando essa externalidade negativa dessa relação. Isso é o que nos cabe aqui. Então, nós estamos na área do saneamento. Então, para isso, nós entendíamos e ainda entendemos que o setor estava subrepresentado nessa agência, nessa ANA. E nós queríamos que, então, que houvesse uma fração administrativa, uma divisão, fosse ela uma diretoria, tal, onde o setor tivesse assento, tivesse uma diretoria específica para tratar disso, porque a nossa dinâmica, a dinâmica desse setor de saneamento é diferente da dinâmica do setor de água e esgoto. Posso dar um exemplo, Renato, para o telespectador em casa entender? Quando você faz um investimento em água e esgoto, você faz um investimento em rede. Então, você vai pegar a água, né? Você vai captar essa água, vai tratar e depois vai distribuir. Então, você faz o investimento praticamente, ou seja, quando fala em, né, CAPEX, né? Você faz um investimento nisso, praticamente a rede já faz operação, porque ela leva, ela já é operação. O nosso setor não, o nosso setor é um setor logístico. Você vai buscar porta a porta o resíduo por meio de veículos, vai transbordar, vai transportar, vai destinar. Então, ele tem o forte dele é o OPEX, é a operação. O custoso, aí você tem que levar para um aterro, o custo de operação de um aterro. Então, na realidade, enquanto o forte é você investiu, aqui não. O que você tem que ter é uma sustentabilidade da operação, que é o mais custoso. Aqui a relação é inversa. Enquanto lá é 10,90, ou seja, você aplica 90% do investimento, 10% na operação, aqui é o contrário. Aqui é 10% no investimento e 90% na operação. A relação é inversa. Então, são lógicas diferentes que não podem ser tratadas com a lógica comum do saneamento de água e esgoto. Então, a gente precisava, nós tínhamos pleiteado, nós nos entendíamos e ainda nos entendemos subrepresentados nessa composição, o setor de resíduos do país. Agora, Márcio, essa medida provisória, perdendo a validade, a gente vai ter que ter uma nova discussão em que base que ela vai se travar essa reconstrução, digamos, dessa legislação. É assim, né? Os setores, né, ainda que nós devemos ter uma alteração estrutural no governo, mas a memória de todo esse processo, ela está. Você tem uma comissão interministerial que tratou dessa questão, tá? Isso foi uma comissão interministerial que foi determinada pelo TCU, porque era assim, né? Quando você tem diversos órgãos cuidando de uma coisa, né? Essa coisa não tem dono.
E vai se perdendo. E o saneamento estava assim. Muita gente, cada um com uma parcela, então o TCU ele tem um acordo que ele decidiu, precisa criar uma comissão interministerial para cobrir todas as variáveis da questão do saneamento. E essa comissão interministerial é que conseguiu, com os trabalhos dela, começar o quê? A fazer um bom diagnóstico para propor soluções. Essa memória o governo federal tem. Agora nós temos que pegar com os novos atores políticos que estão chegando, com os novos enfoques políticos também, do que se objetiva para esse setor, o desenvolvimento desse setor. Essa matéria vai voltar à discussão, deve voltar à pauta, e todos os atores vão novamente ser chamados a participar da discussão para que consigam um consenso para essa pauta, para essa agenda avançar. Então, Márcio, a gente teve essa medida que iria alterar um serviço que se dá no nível municipal, mas os municípios não foram ouvidos. Quando você fala, a questão é assim, né? Quando você vai ouvir o município ele tem alguns órgãos de representação. São órgãos, né? Normalmente nós temos 2 grandes órgãos dos municípios, assim, são a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos. Há outros locais, né, estaduais, mas essas são de âmbito nacional. Essas entidades de prefeitos, elas são entidades bem estruturadas, elas pensam os problemas das prefeituras, né? Então precisa ter uma boa interação. Elas foram chamadas a participar do processo, tá? Mas é assim, tem um momento de chamar, elas foram chamadas a participar. Inclusive, na nossa área, tinha uma questão muito interessante, Renato, que na área, nesse contexto, né, que eles buscavam, nesse novo marco legal de saneamento, uma questão interessante, era que aqueles prazos para erradicação dos lixões fossem condicionados, você poderia aumentar os prazos, isso já estava no novo marco legal. Foi uma perda, né, que isso se esvaiu com a perda de vigência da medida provisória. Era que ou seja, os municípios que tivessem interesse, né, quisessem realmente prorrogar seus prazos para erradicar os seus lixões, eles se comprometessem a criar uma estrutura, uma solução estruturante, uma base de arrecadação específica para dar sustentabilidade para esse serviço. Porque senão o prazo que você dá um novo prazo e como você não tem uma solução, você não tem a estruturação da solução, que é a arrecadação para dar conta desse serviço, você não vai conseguir prover esse serviço lá na frente. Nós vamos continuar patinando. Então, olha como a coisa evoluiu, Renato, evoluiu bem, principalmente nessa área de resíduos. Hoje os municípios já sabem, já têm essa consciência, que para dar conta do serviço, ele precisa ter uma arrecadação específica para isso. Tá? E eles propuseram o seguinte, então, olha, me dá um prazo para erradicar, eu crio a minha receita específica para isso, minha arrecadação específica para isso, vou me estruturar para resolver o problema. Aí você só me dá um prazo para erradicar, mas só ficou condicionado. Então foi o quê? Uma prorrogação condicionada. Era algo inteligente que os municípios entenderam. Tá? Essa percepção também, o Ministério Público também entende isso. Por quê? Porque senão não há previsão de receita para isso no orçamento municipal. Ele acaba onerando o orçamento municipal e o princípio do poluidor-pagador, ou seja, quem polui, paga, não é isso? Você usou a sua água, a chamada água servida, lembra? O pessoal falava muito no passado, né? A água de esgoto era água servida, a água que já foi usada, já se serviu dela e restou o resíduo, que é o esgoto. E aí, ali volta, você está poluindo o ambiente, então você tem que pagar pelo serviço tanto da água quanto do esgoto. Da mesma forma o resíduo, você consumiu, gerou o produto, vai ter um trabalho, alguém tem que pagar por esse serviço. Você não vai fazer todos pagarem. Por isso que a lógica hoje é pagar isso como utility. Você tem o sistema americano, é o pay-through, você paga por aquilo que você gera. Você gera menos, paga menos. Certo? Você consome menos água, em tese você paga menos esgoto, porque você vai gerar menos esgoto. E assim vai. Essa é a lógica mundial. No Brasil está atrasada. E você não consegue avançar. Então, eu tô colocando essas questões. Então, na água e esgoto nós poderíamos já estar mais avançados. Tá? Mas tem essa questão, como eu falei para você ainda, né, que precisa ficar essa questão do gerenciamento, né, é uma questão gerencial desse sistema, maior participação do capital
privado, porque há 15 bilhões de anos de investimentos que você precisa por ano para esse setor em 20 anos, o setor privado não tem condição de prover. O setor público sozinho também não. Então você tem que fazer a composição. Agora Márcio, a gente está com um limiar aí do começo de um novo governo. Como que poderia ser tratado essa questão aí para a gente conseguir dar uma solução para essa questão de esgoto e que a gente tem esse atraso que você diz aí de vários anos para a gente ter uma situação minimamente confortável? Renato, eu acho que precisa haver um pouco de flexibilidade dos dois lados. E já está havendo. Se chegou né, a um bom entendimento agora nos estertores mas esse entendimento chegou tarde, né? Quando o pessoal percebeu que a coisa ia se perder, né? Todos os esforços vão se perder, houve uma maior flexibilidade nessa questão, ou seja, você tratar as empresas, chamadas empresas de economia mista, dependentes das não dependentes, para poder, como você trata, você não tratar todas igualmente nesse processo de entrada do capital privado, de maior participação do capital privado nesse processo. Então foi uma composição. Infelizmente essa composição chegou um pouco tarde no processo e no processo legislativo não deu tempo de se compor. Mas essa disposição eu acredito que ela vai voltar, que ela já existe, ela já permeia ambos os setores e nós vamos chegar a um entendimento. Vamos ter que passar por processo novamente, Renato, vai ter que passar pela discussão. Na minha área de resíduos, eu acho que nós temos muito para acrescentar, e se não puder ser a ANA, que seja uma agência, mas nós temos que ter uma agência reguladora, autônoma, independente, com caráter essencialmente técnico, que dê as referências nacionais para esse serviço, justamente porque nós temos 5.570 municípios. Vira uma torre de Babel, cada um fazer a sua lógica, tal, tudo bem. A regulação ela dá diretrizes, porque você não pode prescindir da peculiaridade local, mas você tem que fazer uma harmonização, uma composição de tudo isso. Se você deixar tudo solto embaixo, também não chega a lugar nenhum. Então você precisa ter as diretrizes para todos caminhem, façam os seus esforços, considerando as especificidades, as questões locais, mas todo mundo tendo um objetivo comum. E é isso que é importante a diretriz em âmbito nacional, até porque o país tem compromissos, né, de ordem ambiental, de ordem sanitária, que ele precisa fechar, né? Porque o que nós fazemos aqui não impacta só nós, impacta o mundo inteiro, né? Nós vemos um planeta, a Terra é um sistema, né? Isso aqui é a teoria do sistema. O que alguém faz lá também impacta aqui. Então, todos têm um compromisso com a questão sanitária e ambiental. Ok. Bom, Márcio, agradeço a sua presença. E te agradeço muito o que você esclareceu aqui para os nossos espectadores ao longo desse ano. Esse tema é inesgotável. E já te convido para a gente tentar aí traçar uma solução, um caminho para o Brasil se tornar um país ambientalmente sustentável. Sim, Renato. Eu me coloco sempre à disposição, Renato. Agradeço a oportunidade que você tem nos dado de trazer a pauta do saneamento, né, do resíduo, chamado saneamento sólido, para conhecimento das pessoas, para trazer mais próximo das pessoas. Isso é um pouco distante. As pessoas não percebem, não vê, né? A área de saneamento é muito pouco percebida. Uma parte porque todo o saneamento está enterrado. A outra parte porque o cidadão só vê até a parte da coleta da casa dele, ele não vê o restante. Então, só quando a gente discute essa cadeia toda e traz isso à luz, é que por meio dos meios de comunicação, é que a população tem condições de ter uma melhor informação sobre isso. Ok. Então tá, Márcio, obrigado. E o programa Nova Cidade volta no ano que vem. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Querida
ai, ai.